sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 39 e nós vamos ler a partir de Atos 10. Minha Bíblia já está aberta, abra sua Bíblia, pegue as suas canetas, faça suas anotações. Algumas notas minhas eu vou colocando aí a Bíblia na tela e já mostro grifado, né, para que você possa também deixar grifado, e envio para vocês o material de apoio, os PDFs nos grupos. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, toca no sininho, ative as notificações, dê o seu like clicando no joinha, deixa o nome, de onde você nos acompanha, enfim, interage conosco, tá? E aqui na descrição do vídeo tem o link para que você entre no canal do WhatsApp e no canal do Telegram. O Telegram é um arquivo onde fica tudo salvo lá. No WhatsApp a gente vai mandando coisas diariamente. Se você perdeu algum material que já passou, aí é só ir para o Telegram que tudo fica arquivado em nuvem. Não vai encher a memória do seu celular, e sempre que você tiver dúvida em algum assunto, você vai lá e resgata lá o PDF, enfim. É uma forma aí também da gente somar com vocês, tá bom? Gente, hoje eu vou focar aqui na leitura. A gente precisa avançar o plano. Os últimos dias foram dias mais intensos, porque o assunto exigiu isso de nós. Então hoje eu preciso ler mais, tá bom? Para a gente poder seguir com o nosso plano. Oremos então. Pai amado, querido, rendo graças ao teu santo nome. O Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. Senhor, apesar de esse momento aqui que estamos juntos não ser um culto, uma reunião, uma pregação, mas eu peço que o Senhor fale ao coração dessas pessoas através da leitura da tua palavra. Quem sabe até se tem alguém que está nos assistindo que ainda não é convertido ao Evangelho, ao ouvir a verdade da forma que está sendo falada, se entregue, se converta ao Senhor. Assim como os cristãos do primeiro século, que ouviram a tua palavra, se entregaram, foram cheios do Espírito Santo. Enfim, faça a tua vontade. Oramos em nome de Jesus, que assim seja. Bíblia na tela. Vai entrar. Pronto. Atos, capítulo 10. Hoje nós vamos responder, através da leitura da Bíblia também, a dúvida de muitos que questionaram se é possível a pessoa receber o Espírito Santo antes de descer as águas. Vamos ler que você vai ter a resposta hoje. Atos capítulo 10, versículo 1. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos em frente. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte chamada Corte Italiana, um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Esmola é diferente do sentido que a gente conhece hoje, tá? Uma esmolinha, uma moedinha. Naquele tempo, esmola era realmente uma ajuda considerável, tá? Este viu claramente numa visão, quase à hora 9ª do dia, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Perceba que Simão era um nome bem comum, mas a Bíblia sempre vai falando, né? Simão Pedro, Simão Barjonas, Simão Curtidor, vai sempre, Judas também, tinha muitos Judas, enfim, mas a Bíblia vai sempre falando. Versículo 7. E tendo partido o anjo, que falava com Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase à hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhes preparavam, ele caiu em um êxtase e viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra,
animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. Naquela visão que ele teve, tinha aqueles animais que eram considerados imundos, lembra? Lemos Levíticos, a gente sabe, né? Quais eram puros, quais eram impuros, que tinha unha fendida e tal, enfim. A gente já passou por lá, você já tem um pouco de conhecimento nisso. Então Pedro falou: eu não vou comer, aí tem animal imundo. Versículo 15. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta, e, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: Eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então Pedro, descendo para junto dos homens que lhe foram enviados de Cornélio, disse: Eu sou aquele a quem procurais. Qual é a causa pela qual vós viestes? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles e certos irmãos de Jope o acompanharam. Então veja, no dia seguinte Pedro foi com eles e certos irmãos de Jope o acompanharam. Pedro não foi sozinho. E no dia seguinte eles entraram em Cesareia e Cornélio os esperava, tendo já chamado seus parentes e amigos mais próximos. Então veja, Cornélio também já não estava sozinho. Cornélio chamou amigos e parentes mais próximos. Versículo 25. Enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés adorando. Mas Pedro, levantando, disse: Levanta-te, eu também sou homem. Que diferença, né? Dos apóstolos antigos para os chamados apóstolos nos dias de hoje. Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. Então, tinha muita gente ali reunida. E ele disse-lhes: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual é a intenção de teres me chamado? Então veja, Pedro chegou lá, viu aquele monte de gente que era de outra nação, falou assim: olha, vocês sabem que pela lei, pela tradição judaica, eu não poderia estar misturado com povos de outra nação. Mas como Deus tinha dado uma visão para Pedro, que Pedro chamou de impuro, de incomum, aquela visão que ele teve dos animais, né? Então ele entendeu o seguinte: não vou chamar vocês de imundo também. Se Deus me mandou vir aqui, vamos ver o que Deus tem preparado. Fala aí, qual é a intenção de ter me chamado? Versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora. E à hora 9 eu orava em minha casa. E eis que um homem em vestes brilhantes apresentou-se diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor junto do mar, o qual, vindo, falará contigo. Imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Então Pedro
abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Olha que interessante, né? Mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Esta palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o em um madeiro. A este, Deus ressuscitou ao terceiro dia e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, receba a remissão de pecados. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Para tudo. Para tudo. Olha para a tela. Leia na tela. Pedro pregou, disse que aquele Jesus é quem perdoaria os pecados de todo aquele que nele crê, receba a remissão de pecados. Quando eles ouviram isso, enquanto Pedro falava ainda essas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro ainda estava pregando e o Espírito Santo já acessou o coração daqueles gentios, daqueles povos de outra nação. Aí agora, pergunto e respondo. Eles já tinham sido batizados nas águas aqui? Ah, pastor, o texto não diz com clareza, não posso afirmar com certeza. Na continuação, você vai ver o que o texto diz. Vamos nos ater ao que a gente leu até aqui. Lemos até aqui que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre eles. Pedro ainda estava pregando e eles já receberam o Espírito Santo. O que a gente percebe? Cornélio e aquele povo, aquelas pessoas já estavam ávidas, aguardando Pedro, aguardando o ensino de Pedro. Cornélio tinha recebido uma revelação do que aconteceria, mandou chamar Pedro. Cornélio chamou parentes, amigos mais próximos, reuniu pessoas para ouvir Pedro. Pedro também já tinha recebido uma revelação de Deus que não faria acepção de pessoas, redimindo assim povos gentios dos seus pecados. Então, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito já veio sobre eles. Nós percebemos aqui que foi no ato da conversão do coração, na hora que a palavra penetrou no coração, provocou arrependimento sincero, no ato dessa fé, eles receberam o Espírito Santo como resposta dessa fé. É dom de Deus. É por fé e não por obras. Eles já tinham sido batizados nas águas para receber o Espírito Santo? Vamos ler aqui, versículo 45. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Olhe para cá. Lembra que Pedro foi com alguns? Então, aqueles que criam na circuncisão, você já sabe o que é circuncisão. Circuncisão era uma tradição judaica, todo homem com 8 dias de nascido tinha que ser circuncidado e tal. Então, os que criam nisso
eram os filhos de Abraão, descendentes de Abraão, filhos da promessa. A promessa de fato veio primeiro para eles. Pedro começa a pregar em Jerusalém. O Espírito Santo vem primeiro para eles, para aquele povo. Então, eles não tinham visto ainda o Espírito e a promessa se cumprir para os gentios. Por enquanto, eles achando ali que era só para eles. Pedro também, a princípio, não, é só, né? Se não fosse aquela visão que ele teve de Deus falando que não era para ele chamar de imundo e impuro o que Deus purificou, ele nem iria. Você viu Pedro falando aqui, ó, vocês sabem que não era nem para eu estar aqui, mas como Deus me falou para eu não chamar de imundo nem de impuro o que ele purificou, não vou fazer acepção de pessoas, vou pregar para vocês. Só que eles ficaram admirados e surpresos, porque o Espírito Santo desceu sobre os gentios que não eram circuncidados. Não tinham obras de justificação pela lei. A graça se manifestou, se revelou para aqueles que não mereciam, porque não eram filhos da promessa, descendentes de Abraão. Gente, isso é muito interessante. Versículo 47. Respondeu então Pedro, olha na tela aqui, ó, finalzinho, ó. Respondeu então Pedro: pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então, pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Resposta? E aí? O Espírito Santo pode descer sobre alguém antes desse alguém ser batizado nas águas? Respondei. A Bíblia responde. É a interpretação da Bíblia com a própria Bíblia. Então, um monte de gente estava me perguntando, mandando mensagem, eu só segurando, né? Vocês, no WhatsApp. Pode receber o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Não é regra. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que Pedro falou. Pedro ainda estava pregando, o Espírito já veio. Aí Pedro pegou e falou assim, e agora? Pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro falou assim, pronto, agora eles já receberam o Espírito Santo. Alguém vai impedir eles de ser batizados nas águas? Porque o batismo nas águas é simbolicamente a entrada no cristianismo. Eles eram gentios. Na cabeça dos judeus, na cabeça deles, ainda não estava entrando que outros povos iriam se tornar cristãos, que iriam ser batizados nas águas e aderirem àquela nova religião. Então, Pedro falou assim, agora alguém vai impedir? Só porque ele é gentil, ele não pode ser cristão, não pode ser batizado e entrar para o nosso grupo, para a nossa igreja, para a nossa doutrina, para a nossa fé? Eles já receberam o Espírito Santo. Deus é lindo, né? E a sua palavra é perfeita. Então, meus irmãos, o fato é curioso e contraditório para alguns, mas eles receberam o Espírito Santo no ato da conversão, no exato momento em que eles creram no Espírito Santo, que eles creram em Jesus, que se converteram de coração, sem antes ter passado pelas águas. Foram batizados depois. Então a resposta está aí. Vamos lá, capítulo 11. E os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. Olha, então, os da Judéia ouviram que gentios tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu para Jerusalém, os que eram da circuncisão debatiam com ele, dizendo: tu estavas com homens incircuncisos e comestes com eles? Então veja, os que ficaram em Jerusalém estranharam Pedro com gentios, comendo com eles, pregando para eles, porque até então eles só tinham pregado para o povo dali. Só que aqui eu vejo também uma outra questão. Primeira questão, né, que eles ainda não tinham entendimento, porque Pedro que teve a revelação e não eles. E segunda questão, a gente vê aqui o seguinte: a igreja de Jerusalém confrontando o próprio líder, um dos líderes, né?
Entre eles não tinha isso, não tinha maior e menor. Jesus já tinha dito que não seria assim. Mas Pedro, ele tomou a frente, né? Foi o primeiro a pregar, o primeiro a se levantar, enfim. Veja que a igreja confrontou o comportamento de Pedro. Nós vemos que qualquer comportamento duvidoso pode ser questionado, sim. O apóstolo Pedro, ele era um dos líderes da igreja e foi questionado ao fazer algo que até então parecia fora da doutrina. E nós notamos que Pedro não viu problema nisso, em ser questionado, pelo contrário, ele vai responder defendendo que o que ele fez tinha base em uma visão, em uma revelação e um mover do Espírito Santo. Diferente, né, de hoje em dia, que alguns líderes religiosos dizem assim: você só tem que obedecer. Não questione, não pergunte, não fale. O que você não sabe, ignora. Só obedeça. Só reze e obedeça. Tem uma série, meu Deus do céu, na Netflix, olha. Rezar e Obedecer, o nome da série. Não vou nem dizer assista essa série, porque não sei, nem sei se é bom assistir. Nem todo mundo tem estômago para conhecer a verdade. Então, ele foi confrontado. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum. Ô pastor, ô líder, olha, e esse comportamento aí? Assim, 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 isso aí está fugindo da doutrina. Não é assim, não. Aí Pedro responde, versículo 4. Mas Pedro repetiu o assunto desde o início, então contou tudo desde como começou e o expôs em ordem para eles, dizendo, o texto é narrativo, vamos ler. Eu estava na cidade de Jope orando em um êxtase. Tive uma visão. Um certo vaso descia do céu como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vinha até mim, sobre o qual, tendo olhado atentamente, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, de forma alguma, Senhor, porque nada comum ou imundo jamais entrou na minha boca. Mas a voz respondeu-me novamente do céu, ao que Deus purificou, não chames tu de comum. E isso sucedeu por 3 vezes. E tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que imediatamente 3 homens pararam diante da casa na qual eu estava, enviados de Cesareia a mim. E o Espírito me ordenou ir com eles, não duvidando. Além disso, estes 6 irmãos me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. E ele mostrou-me como presenciou um anjo em pé em sua casa. Agora aqui tem um detalhe muito importante também. Pedro, em sua defesa, ele disse o seguinte, estes 6 irmãos me acompanharam. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito bom, ter testemunha, né? Um líder, alguém que está à frente de um trabalho, sempre está acompanhado, né? Sempre está acompanhado. Isso aqui é uma coisa fora parte da nossa leitura, é só uma conversa aqui entre nós, o nosso clube. Sempre que eu vou fazer visita na casa de algum irmão ou de alguma irmã, eu levo a minha esposa. Se ela não puder ir, eu levo algum irmão, eu não vou sozinho. Eu tenho que ter testemunha. Se eu for atender alguém no meu gabinete, é porta aberta. Não tem negócio de atender com porta trancada, não. Ou no salão principal da igreja, todo mundo vendo. A pessoa quer conversar mais à vontade? Chama minha esposa. Minha esposa não está? Chama 1, 2, 3 testemunhas. Isso aqui Ele tinha 6 irmãos que acompanharam ele, que puderam testificar. Vamos ver aqui, versículo 13. E ele mostrou-nos como presenciou um anjo em pé em sua casa, que lhe dizia, envia homens a Jope, e chama por Simão, cujo sobrenome é Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. E quando eu comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como sobre nós no começo. Então, me lembrei da palavra do Senhor quando ele disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha o que Pedro lembrou, né? Muito interessante. Ele lembrou que as palavras de João levavam as pessoas para as águas. E as palavras de Pedro, a pregação do Evangelho, as palavras de Cristo levavam as pessoas ao batismo com o Espírito Santo. Então aqui fica claro que o dom
da fé no Espírito Santo vem do alto, através da pregação do Evangelho. Então, é nisso que nós cremos. Fica claro que o Espírito Santo ele vem no ato da conversão, quando a pessoa crê. O que levava as pessoas a se batizarem nas águas? A pregação de João. O que leva as pessoas ao Espírito Santo? A pregação da palavra, o Evangelho de Cristo. E isso, inclusive, aconteceu até para os gentios, como Pedro ele vai relatar aqui. Versículo 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então veja, qual foi o momento que eles receberam o Espírito Santo? Tanto Pedro e os apóstolos como os gentios. Pedro está dizendo, olhe para a tela. Portanto, se Deus lhes deu, não travou a live não, estou repetindo mesmo. Deus lhes deu o mesmo dom. Quem dá o dom, o Espírito? É Deus. Deus lhes deu o mesmo dom que deu a nós. Quando? Quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Recebemos esse dom quando cremos no Senhor Jesus Cristo. É isso, gente. Ponto. Não tem outra coisa. O texto é claro. Versículo 18. E eles, ouvindo essas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Então, aqueles que foram questionar a Pedro se calaram, no sentido de entendi. Então, julgaram e entenderam que foi o próprio Deus que concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Versículo 19. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão, lembram? A perseguição de Estevão. Estevão foi morto apedrejado, por isso muitos foram dispersos e passaram a pregar em outros lugares. Então aqui está dizendo que aqueles que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão, viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a palavra, senão só a judeus. Então até então aqueles homens só pregavam para judeus. Eles não sabiam ainda que os gentios também receberiam o dom do arrependimento para a vida. Versículo 20. E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé, que ele deveria ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que com propósito de coração eles permanecessem no Senhor. Gente, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Vou colocar de roxo aqui, ó. É isso aqui. Devemos colocar como propósito no nosso coração. É como propósito, sabe aquela coisa, eu quero. É um propósito. É claro que tudo está debaixo da soberana vontade do Senhor, é se Deus quiser. Mas coloque como propósito, é o meu propósito de vida. Servir ao Senhor, buscar ao Senhor. Coloque como propósito esse plano de leitura da Bíblia. Infelizmente, isso é real. Vamos estar instalados na realidade? Alguns não vão seguir até o final. Alguns vão desistir. Quando a gente estiver lendo lá a genealogia do povo de Israel, que são quase 10 capítulos, só falando fulano é filho de Beltrano, de Ciclano, de tal, e de tal, e de tal. Tem gente que, deixa eu parar com esse negócio. É sério, eu sei disso. Mas coloque como propósito, eu vou até o fim. Mas coloque, eu vou colocar aqui, ó, eu vou até o fim. Eu vou, é um propósito que está no meu coração. Deixa eu digitar aqui, ó. Eu vou até o fim. E vou colocar mais ainda, vou colocar assim, e se Deus quiser, até depois do fim. Pronto. Meu compromisso já está lançado aí, agora seja feita a vontade de Deus. Coloque como um propósito. E o exortou a todos que com propósito de coração eles permanecessem no Senhor.
versículo 24. Porque ele era um bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo. Lembra que Saulo tinha sido enviado para Tarso? Agora Barnabé foi lá buscar ele. E tendo encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram com a igreja e ensinaram muitas pessoas. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Isso aqui é um dado histórico, né? Então, a primeira vez que os discípulos, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos foi na Antioquia. Provavelmente esse nome ele foi dado por causa da perseguição, né? O Império Romano que rotulava os seguidores dessa forma: matem os cristãos, persigam os cristãos, esses pequenos cristos, né? Esses alunos de Cristo. Mas para a igreja foi uma honra ser chamado de cristãos. Para nós é uma honra sermos chamados de cristãos. Versículo 27. E naqueles dias vieram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então, os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar uma ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia, o que eles também fizeram, enviando aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Então, a igreja se reuniu para enviar ajuda para aquele lugar onde estava reinando a fome. Capítulo 12. Vamos seguir, gente. Eu preciso seguir com a leitura para a gente não atrasar o plano, tá? No final, eu leio os comentários. Capítulo 12, versículo 1. Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. E havendo-o prendido, ele colocou-o na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo, nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão, e, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: lança tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia, e não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma. Saíram e percorreram na rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora, verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isso, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Lembram quem é esse? João Marcos? Aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Filho de Maria, casa onde Pedro um dia esteve, passou um tempo ali, pregou ali, e dali levou João com eles para as missões. Por isso que João Marcos tinha o conhecimento de testemunhas oculares que estiveram com Cristo e escreveu os seus relatos. Isso já foi falado quando lemos o livro de Marcos. Versículo 13. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: é o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo. E quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E ele disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para
outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, ele examinou os guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. Herodes, quando foi ver que Pedro não estava mais ali, mandou até matar os guardas. Os guardas não tinham culpa, mas foi assim. Versículo 20. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom. Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no seu trono e lhes dirigia um discurso. E o povo gritava dizendo: esta é a voz de um Deus e não de um homem. E imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus, e ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. O que aconteceu aqui com Herodes é o seguinte: ele reúne os seus súditos para receber louvores. Herodes recebe louvores e não dá glória a Deus. Olha o que o povo falou: essa voz aí é a voz de um Deus. E Herodes, é? Morreu em seguida, porque não transferiu a glória a Deus. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém quando terminaram o seu ministério. E quem eles levaram? E levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, por um tempo, João Marcos foi companheiro de Pedro, por um tempo, João Marcos foi companheiro de Paulo e Barnabé. Mas vocês vão ver que depois João Marcos não segue com Paulo, ele volta para Pedro. Mais para frente você vai ver até que Paulo ficou um pouco chateado com isso, a gente vai ver isso depois. Capítulo 13. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene e Maanaém, que havia sido criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra para a qual eu os tenho chamado. E então eles, jejuando e orando e impondo as suas mãos sobre eles, o despediram. Então veja, Saulo era mais um dos apóstolos, comum entre os outros, fazendo a obra ali entre eles. Mas o Espírito Santo pediu à igreja, a essa assembleia de apóstolos, que separassem para uma missão, Paulo e Barnabé. Agora Paulo vai partir, agora você vai ver tanta coisa que o Espírito Santo faz através de Paulo. Só que o detalhe aqui é o seguinte, eu quero que vocês notem isso, porque a gente ainda vai falar sobre esse assunto esse ano. Versículo 3. Então eles, jejuando e orando, impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. Então aqui, Paulo e Barnabé foram ordenados para uma missão. Você vai perceber que quando os apóstolos iam ordenar alguém para um cargo ou para uma missão, eles oravam, jejuavam e impunham as mãos apenas. Não tinha aquele negócio que a gente vê hoje em dia, pegando um tanto de óleo, derramando na cabeça, aquela coisa toda, que era feita no Velho Testamento. A gente ainda vai ler isso. Já lemos um pouco em Levíticos, mas a gente ainda vai ler mais. Que quando alguém ia servir e tal, tinha que ser ungido com óleo. Lembra? A gente já leu isso. No Novo Testamento não entra essa prática. É imposição de mãos apenas. Mas fique ávido por esse ensino. Nós ainda vamos falar sobre essa questão de óleo. Óleo, entre aspas, ungido. A gente ainda vai falar sobre essa questão esse ano. Calma, senão a gente confunde aqui o plano, tá? Cada coisa no seu tempo. Versículo 4. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como seu ministro. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente.
Este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpretava o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Deixa eu te falar um detalhe aqui. Veja, eles chegam àquele lugar, ali tem um homem de posição, representante do país, que andava muito com esse Bar Jesus, também chamado de Elimas, o feiticeiro, né? Ele tinha, esse feiticeiro tinha muita influência sobre ele, mas este homem, o Paulo, né? Como é mesmo? Sérgio Paulo, ele quis ouvir o evangelho. Só que enquanto ele ouviu o evangelho, esse falso profeta queria calar, né, o ensino do verdadeiro evangelho. E Paulo repreende ele, dizendo: o filho do diabo, cheio de ódio, do engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora tem outro detalhe aqui, ó. Versículo 9, olha na tela. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Veja, há uma crendice que diz que Saulo teve o nome mudado para Paulo naquele encontro a caminho de Damasco. Jesus, a luz apareceu e mudou. A partir de agora você não vai mais ser Saulo, você será Paulo. Isso não está na Bíblia, tá? É só um detalhe aí, mas é só para você ver como certas coisas parecem verdade, como contam, mas não é o que diz a Bíblia. O tempo todo aqui, Saulo tem sido chamado de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi chamado de Saulo. A partir daqui que nós vemos que Saulo também é chamado de Paulo. Aí você vai ver mais para frente ele sendo chamado de Paulo. Mas não diz que foi Jesus que mudou o nome dele. Não, era o nome dele também. Tá? Bom, ele, cheio do Espírito Santo, repreendeu o falso profeta e disse assim no versículo 11: E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando à roda procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então, o representante, vendo o que tinha acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos e vieram a Perge, na Panfilia, mas João, apartando-se deles, retornou para Jerusalém. Então, é aqui que João, o João Marcos, não continua a viagem com Paulo. Ele volta para Jerusalém. Mais para frente a gente vai ver Paulo lembrando Pedro disso. Mais para frente a gente vai ver um certo conflito aí nessa questão. Mas isso é mais uma coisa para a gente entender com maturidade que na igreja do Senhor não tem esse negócio de exclusividade, não tem esse negócio de... Às vezes um vai escolher realmente seguir pregando a palavra verdadeira, claro, né? Claro, o evangelho é verdadeiro. Um chamado nesse caminho e tal, outro vai pregar por aqui e tal. Não tem esse negócio. Não tem, porque às vezes tem aquela coisa, né? Se você sair dessa unção, Deus não vai estar mais com você, etc e tal. Mas depois a gente vai ver o que aconteceu com João Marcos. Versículo 14. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia na Psídia e entraram na sinagoga no dia do Shabat e assentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Pedro, levantando-se e acenando com sua mão, disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, quando eles habitavam como estrangeiros na terra do Egito, e com o braço forte os trouxe de lá. E por um período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. E eles, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a sua terra por sorte.
E após isso, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes, até Samuel, o profeta. E depois eles desejaram um rei, e Deus lhes deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme sua promessa, levantou um Salvador de Israel, tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias. Homens e irmãos, filhos da descendência de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, e a vós a palavra desta temem a Deus, a vós esta palavra da salvação é enviada. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus governantes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem em todos os dias do Shabat. Veja, no sábado eles se reuniam para ler na sinagoga. Sempre que liam, eles perguntavam se alguém queria falar alguma coisa. A gente já viu isso, Jesus todo sábado ia lá e também falava. Então Paulo toma a palavra e fala: o que vocês estão lendo aí, os profetas falaram isso, já aconteceu, João veio, anunciou, Jesus veio, não aceitaram, crucificaram, tal. Então Paulo está trazendo ali o entendimento. Versículo 28. Embora não achassem alguma causa de morte nele, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprindo todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o colocaram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele foi visto por muitos dias pelos que subiram com ele da Galiléia para Jerusalém, os quais são suas testemunhas para com o povo. E nós declaramos boas novas a vós. Declaramos essas boas novas, essas boas notícias, o Evangelho, com a promessa que foi feita aos pais. Deus cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no 2º Salmo: Tu és o meu filho, hoje te gerei. E quanto a respeito que ele o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais retornar à corrupção, ele disse assim: eu certamente dar-vos-eis as misericórdias de Davi. O que eram as misericórdias de Davi? Por misericórdia, Deus prometeu a Davi que do trono dele sempre ia ter um rei. E por último, um rei que não ia morrer, que ia reinar eternamente. Não ver a corrupção era não ser vencido pela morte. Tá? Versículo 35. Portanto, ele também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, após ter servido a sua própria geração, conforme a vontade de Deus, adormeceu e foi posto com seus pais e viu a corrupção. Davi morreu, foi morto. O corpo dele foi vencido pela morte. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Seja, portanto, de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através deste homem vos é anunciado o perdão dos pecados. E por ele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aqui, meus amigos leitores, começa a pregação do Evangelho da Graça. Aqui começa a pregação da doutrina da justificação. Aqui está dizendo que a salvação não é pelas obras da lei. Ele disse: por ele, por Cristo, aquele que crê é justificado, dos quais não pudeste ser justificados pela lei. Então é pela graça e não por obras. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos, e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem contar a vós. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios pediram para que no Shabat seguinte lhes pregasse as mesmas palavras. E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiam a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat seguinte,
ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. 2 versículos destacados, 42 e 44. O que aconteceu? Perceba, a mensagem deles foi tão gloriosa que as pessoas que ouviram disseram: volta sábado que vem e repete essas mesmas palavras. Tudo bem, eles ficaram por ali e voltaram no próximo sábado. O que aconteceu no próximo sábado? Versículo 44, estava cheio. Quase toda a cidade voltou para ouvir aquelas palavras. O que a gente entende com isso? Quando a mensagem é salvadora, quando o evangelho é cristocêntrico, as pessoas têm prazer de levar outras pessoas para ouvir aquilo. Eles pediram: repete essas mesmas palavras que a gente vai trazer nossos amigos, parentes, a cidade vai vir ouvir isso. O que a gente entende com isso? Olhe para cá, por favor. Se você sente vergonha de levar sua família ou algum amigo para a igreja que você assiste a pregação, a palavra, alguma coisa está errada. Se você algum dia já sentiu vergonha de levar alguém para a igreja que você frequenta, alguma coisa está errada. Ou com você, que você tem vergonha de ser reconhecido como crente, ou com o pregador, que prega coisa que você se sente envergonhado. Você fala: nossa, não acredito que o pastor hoje está falando isso. Mas não é estar falando isso confrontando o pecado. É aquele tipo de coisa que a gente sente vergonha. Se você já sentiu vergonha por um dia levar alguém na igreja, porque lá eles se excedem, lá eles fazem coisas que não estão na Bíblia, alguma coisa está errada. Porque o correto é isso aqui. Eu tenho que ter prazer de levar as pessoas para ouvir o que eu estou ouvindo, já que o que eu estou ouvindo é cristocêntrico e é uma mensagem salvadora. Se causar constrangimento, é por causa do pecador, que tem que ser confrontado mesmo, mas não por causa das peripécias dos neopentecostais. Versículo 45. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então Paulo falou: tá bom, era necessário primeiro para vocês, a promessa é para vocês, vocês não querem? Vamos voltar para os gentios. Porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os gentios incitaram mulheres religiosas e honestas e os principais homens da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram dos seus termos. Mas, sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bom, gente, paro por aqui a leitura de hoje. Um abraço de fé e força a vocês. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário que você está sempre por aí conectado também. Vamos em frente. Tchau, tchau.